Boa tarde. Vamos falar um pouco sobre a nova versão da plataforma Kami, plataforma de criação de cenários de aprendizagem desenvolvida pelo Centro de Competência TIC do Instituto Politécnico de Castelo Branco. A plataforma já vai nesta sua segunda versão, portanto é isso que nós vamos hoje apresentar. Eu vou começar por falar um pouco aqui do interface que está público e depois apresentar o interface do utilizador e depois falar também um pouco sobre a parte da criação de cenários. Portanto, aqui na página inicial, antes de fazer login, temos acesso a um filtro, uma página com cenários já publicados. Neste momento tem apenas alguns cenários que ainda são conteúdos de teste. Este filtro permite pesquisar por nível de ensino, metodologia e área de conteúdo. E também permite fazer uma pesquisa por palavra-chave. Aqui também em baixo temos os cenários que já estão publicados e que podemos visualizar no seu modo web. Cá estão os cenários, este será o formato com que vão ser apresentados na página. Depois de fazer login, podem ser descarregados em PDF e podem ser partilhados. A página também tem aqui em baixo os termos de utilização e a licença com a qual este software é distribuído. Temos também aqui alguns links para informações mais institucionais e links também, se quiserem consultar o modelo Kami, portanto, os fundamentos pedagógicos deste modelo, também podem clicar ali naquele link. Também acessível publicamente, temos uma biblioteca de recursos que dá acesso a documentos digitais, maioritariamente relacionados com as aprendizagens essenciais do ensino público português, desde do primeiro ciclo até ao ensino secundário. Depois temos também um lote de ferramentas digitais que nós já colocamos aqui, que são links externos, basicamente, mas que estão organizadas por várias áreas e por palavras-chave também, e podem pesquisar e filtrar por essas áreas. Depois temos estratégias pedagógicas, que são estratégias pedagógicas que vão ser utilizadas no desenvolvimento, na criação dos cenários de aprendizagem e que vão ser agrupadas por tipologia, ou seja, temos aqui 92 estratégias que são depois, algumas são relacionadas com uma determinada metodologia da lógica da FCL, portanto, como veem aqui podem ver quais são as metodologias mais associadas ao desenvolvimento e criação, à apresentação e partilha e por aí fora. Depois também por nível de ensino, porque há metodologias, há estratégias que não são adequadas aos níveis de ensino das crianças mais pequenas, portanto, e só estão associadas aos níveis de ensino mais a partir do segundo e do terceiro ciclo. Perdão. Depois temos também as metodologias de ensino, que são utilizadas na criação dos cenários de aprendizagem, e aqui também organizadas por níveis de ensino e também por arquiteturas de aprendizagem, ou seja, por tipo de atividades que nós vamos planear. Neste momento também temos aqui a possibilidade de colocar a plataforma em modo escuro ou em modo claro, se quiserem, dependendo do gosto de cada um, podem optar por isso. Depois de fazermos login, podemos aceder a mais conteúdos, começando por perceber que na página inicial vai-nos carregar aqui um conjunto de botões que nos permite aceder a todas as áreas da aplicação. Depois temos a área Os Meus Cenários, que é exatamente para onde nós somos redirecionados após fazer login, e é também a partir da qual nós podemos ver os cenários que já criamos e podemos, enfim, aceder a todas as funcionalidades relacionadas com cada cenário, e também os cenários que foram partilhados connosco por outros professores e que nos permitem, neste caso desta nova versão da plataforma, nos permite esta funcionalidade, editar cenários em conjunto com outros colegas. E, portanto, esta é uma das
principais novas funcionalidades da plataforma. Quando um colega nos convida ou quando nós convidamos algum colega, não é? Vai sempre aparecer aqui nesta área a pessoa que foi convidada, vai sempre aparecer aqui os cenários para os quais está convidado. Os convites surgem através deste botão aqui, aparece uma nota que tem aqui uma notificação e depois só tem que aceitar ou não o convite para editar um determinado cenário. Como veem, depois temos também aqui acesso à biblioteca de recursos, temos acesso a editar o nosso perfil, podemos colocar o agrupamento ou a escola não agrupada onde trabalhamos e as disciplinas que lecionamos. Podemos também, a partir daqui, começar a trabalhar e a criar os cenários. E essa é o próximo conteúdo que eu vou abordar. Os cenários, a criação de cenários, como veem, é acedida através de um novo cenário, ou então editar um cenário já existente. Aqui temos a possibilidade de editar um cenário através de um processo passo a passo, em 3 passos, não é? Muito parecido ao da versão anterior da ferramenta, mas com algumas novidades. Esta parte do título e descrição é semelhante à versão anterior da ferramenta. O nível de ensino também, a escolha do nível de ensino aqui vai condicionar o enquadramento curricular, obviamente, ou seja, se nós selecionamos pré-escolar, vão só aparecer os domínios de conteúdo. Se selecionarmos segundo ciclo, já nos vai aparecer o PASEO e áreas e domínios de conteúdo com mais quantidade de áreas disciplinares. Depois surge aqui a arquitetura de aprendizagem, ou seja, que tipo de atividades nós vamos planear. Nós agrupamos nestas 4 grandes áreas. Se quiserem selecionar mais do que uma, podem selecionar mais do que uma área para, enfim, projetos complexos ou cenários que sejam relacionados com atividades com maior complexidade, pode abordar mais do que uma área. E aqui em baixo depois a metodologia de ensino que vão associar também a este cenário. Quando clicam numa metodologia de ensino, vai-vos aparecer uma descrição resumida e que é exatamente a mesma que podem encontrar na página das metodologias. Nós, naquele caso, era a aprendizagem baseada em projetos e, como veem, aqui tem a informação, até tem um vídeo explicativo e também a fundamentação pedagógica de cada uma das metodologias. Vou fechar esta parte. Pronto. No passo seguinte, o enquadramento curricular, as competências, as áreas de competências do PASEO, as áreas de conteúdo, ou seja, as disciplinas. Depois tem aqui um espaço para colocar as aprendizagens essenciais em termos de temas e domínios, e aqui outro espaço para colocar as aprendizagens essenciais em termos de conhecimentos, capacidades e atitudes. Temos aqui um botão para sugerir conteúdos com IA, mas é importante que quando utilizemos estas funcionalidades já tenhamos preenchido estes campos do título, descrição e também já tenhamos selecionado as áreas e domínios de conteúdo, que é para que estas sugestões já sejam contextualizadas com aquilo que já foi preenchido. Depois temos a parte final, que é a parte da operacionalização, ou seja, da organização e estruturação das atividades. Cada bloco de atividades, como veem aqui, nós temos possibilidade de escolher 6 tipologias. FCL significa que uma sequência de atividades perfeita passa por estes passos todos, ou seja, desde uma interação com os alunos para os introduzir a um determinado conteúdo, a um determinado trabalho, ou para os levar até um determinado tema, não é? Depois, numa fase de discussão e de debate entre eles sobre este tema, com o professor, uma fase de investigação e pesquisa acerca deste tema, depois o desenvolvimento ou a criação de um produto, de um conteúdo, de um relatório, de qualquer coisa que nos permita aplicar aquilo que aprenderam até ali. Uma fase de apresentação e partilha para eles desenvolverem competências de apresentação e de partilha daquilo que fazem com a comunidade e com os colegas, principalmente.
E depois, finalmente, uma fase de avaliação e feedback sobre tudo aquilo que foi criado ao longo dos vários passos da atividade. Isto pressupõe que, obviamente, um cenário de aprendizagem, o planeamento de cenários de aprendizagem é o planeamento de atividades mais complexas e não digamos que dificilmente conseguimos ter numa aula, nem que seja uma aula de 90 minutos, todos estes passos. Portanto, um cenário é sempre um planeamento mais complexo e que leva mais tempo e que se relaciona com tipos de conteúdo e com conteúdos disciplinares que são mais abrangentes. Portanto, começamos por adicionar blocos e eu vou explicar só um bloco, porque perceberão depois que cada bloco, cada tipologia vai dar um contorno diferente de cor aos blocos e depois na visualização online também vai ficar essa cor associada ao cabeçalho daquela parte da atividade e os blocos seguem todos uma cor progressiva desde o vermelho até ao azul. Cada bloco tem obrigatoriamente que levar um título, escolher uma tipologia, depois a tipologia tem uma pequena descrição relacionada com a tipologia, sugere estratégias pedagógicas relacionadas com aquela tipologia. Se nós mudarmos de tipologia, as estratégias que aparecem serão diferentes. Poderá haver uma ou outra que são transversais a mais do que uma tipologia, portanto pode acontecer, mas são muito poucas. Podemos aqui também sugerir uma estratégia que nós costumamos utilizar como professores e que achamos que é bastante eficaz. Podemos sugeri-la dando-lhe um nome e uma descrição e depois associando-a a níveis de ensino e a tipologias da FCL que nós consideramos mais adequadas e enviar essa sugestão para o administrador para ser depois analisada e aprovada ou rejeitada, sendo que quando é rejeitada é dada uma justificação para tal. Depois, a seguir a esta atividade especificamente, terá uma descrição que pode ser, depois de se escolher a estratégia e de se dar um título, podemos pedir à IA para nos sugerir uma descrição para a atividade, que nós depois poderemos ajustar. Associar competências. Como temos duas disciplinas neste cenário, ou seja, é um cenário interdisciplinar, podemos dizer para que disciplina é que vai desenvolver esta atividade, não é? Porque os professores normalmente não conseguem trabalhar as suas disciplinas em conjunto, em simultâneo, portanto, essa atividade ou estará associada às expressões ou à história, neste caso, que é um exemplo, não é? Uma descrição, competências de ordem superior que os alunos vão desenvolver, desde a criatividade, colaboração, comunicação e pensamento crítico. Esta é a lógica dos 4 Cs da educação. Depois, a duração da atividade, o espaço onde ela ocorre, a descrição desse espaço, que pode ser mais ou menos pormenorizada, a forma como os alunos estão organizados, enfim, dependendo da tipologia, proporciona-se mais certo tipo de organizações dos alunos. Depois, dependendo da forma como os alunos estão organizados, o professor também tem um papel diferente. Por exemplo, se eles estão a trabalhar em grupo, o professor não vai liderar a atividade, vai acompanhar os trabalhos e observar os trabalhos dos grupos. Se estão em assembleia, sim, o professor já pode liderar a atividade e ter um papel mais expositivo ou demonstrativo. Pronto. Depois, recursos digitais, recursos materiais associados a esta atividade específica, a este bloco. Temos uma novidade também que é bloco a bloco, podemos inserir em cada atividade um tipo de avaliação formativa, não é? Que é, enfim, uma avaliação associada só àquela atividade, apesar de no final termos um bloco de avaliação de todo o cenário. Aqui tem a ver com a atividade, com esta especificamente, e depois tem aqui algumas sugestões que podem tirar ideias para a forma como vão fazer a avaliação desta atividade. Cada bloco permite também inserir links, vários links, tem que pôr um nome e um URL completo, desde o HTTPS por aí fora, não é? Se puserem só www, ele não vai ficar ativado. E depois podem anexar, enfim, documentos de vários tipos aos vossos blocos de atividade. Pronto. Aqui no cabeçalho vamos vendo os tempos em grupo, os tempos autónomo e o tempo em assembleia, os totais dos tempos, ok? Depois aqui em baixo também nos vai dizer
que já foram as tipologias que já têm atividades associadas. Este botão serve para, se tivermos muitos blocos abertos, a página torna-se muito longa e podemos fechá-los todos em simultâneo. Os blocos também são copiáveis, são ordenáveis, ou seja, podemos andar com eles para cima e para baixo, porque a sequência lógica das atividades será sempre de cima para baixo, não é? Podemos eliminá-los. Atenção que a eliminação, ele elimina e não pergunta, ok? Se vos acontecer, o melhor que podem fazer para recuperar a informação é sair do cenário sem o gravar, caso já tivessem os blocos criados e gravados anteriormente. Portanto, copiar, eliminar, copiar, mudar de posição, e é esta basicamente a funcionalidade dos blocos. Depois aqui em cima ainda temos um botão para aceder à biblioteca digital diretamente, sem sair desta página, ok? Portanto, é isto. Porque se forem aqui e clicarem nisto, saem do cenário, e se não têm o cenário gravado vão perder a informação que tinham, ok? Aqui as ferramentas digitais, pronto, biblioteca de documentos e ferramentas digitais, pronto, e quando guardam têm que pôr um título, obviamente. Eu não vou fazer isso agora, podem depois testar a aplicação e quando guardam ele vai aparecer aqui nos vossos cenários e podem depois mais tarde voltar a abrir para continuar a editar, ok? Aqui do lado temos sempre presente, enquanto estamos a editar cenários, o nosso assistente de inteligência artificial, que já tem um contexto relacionado com o conteúdo que nós somos. Este, por acaso, tem muito pouco contexto, porque eu ainda não coloquei nenhum título, nem fiz uma descrição e pronto, ele ainda não tem aqui grande contexto para me poder responder aos pedidos que eu lhe fizer. Portanto, quanto mais contexto ele tiver, mais refinada depois é a resposta. Pronto, é um assistente que está aqui do lado, que na maior parte das vezes as respostas são bastante práticas e são utilizáveis. Claro que o professor, este modelo baseia-se nisso, a utilização da IA contextualizada, que o professor pode ou não usar e que, se usar, convém sempre verificar aquilo que está escrito para perceber se está em sintonia com aquilo que o professor pretende. Portanto, no final, só temos que clicar em finalizar cenário. Esta janela vai-se fechar, esta página vai-se fechar e volta para a página os meus cenários para depois poder publicá-lo ou partilhá-lo com colegas. Depois disto tudo, se o cenário ainda não está partilhado, podem partilhá-lo aqui, vão receber uma notificação por e-mail e um link direto para o cenário. Podem também visualizá-lo. Pronto, estes são cenários de exemplo que aqui estão. E podem também partilhar com um colega para continuar, no caso de ser um trabalho interdisciplinar, partilhar com um colega para continuar a fazer a edição da parte disciplinar que lhe corresponde. Pronto. Depois temos também a possibilidade de aceder, voltamos à página inicial e se o cenário estiver publicado vai aparecer aqui e temos a possibilidade de classificar os cenários que nós achamos mais interessantes, dando-lhe uma avaliação por estas 5 estrelas. Eles depois vão aparecer sempre aqui na página inicial, organizados por ranking, ok? De classificação. Daqui também podemos copiar, quando os cenários já estão publicados, é nesta área que aparecem, e nós podemos fazer uma cópia de um desses cenários, e ele vai, neste caso aqui, copiar este cenário, ele vai para a área, os meus cenários, que há de estar para aqui, exatamente, aparece aqui, e a partir daqui podemos trabalhar neste cenário, alterar, ajustar, pronto. Sendo que
ele vai ficar depois, obviamente que este trabalho é aproveitado do trabalho de outro colega, imaginemos, mas este trabalho acaba por ser uma adaptação da cópia que o novo professor fez. Portanto, a ferramenta funciona desta forma e está disponível de forma gratuita para vocês utilizarem. Espero que sirva, enfim, ao propósito para o qual se propõe e também que ajude a planear as práticas pedagógicas mais inovadoras e mais ricas. Enfim, é esse o nosso objetivo e o propósito daquilo que fazemos, portanto, espero que funcione. Obrigado.